Mardine, conta para nós, como que foi a sua EQM? O que mudou na sua vida? Ou que trouxe mais força para você ser essa pessoa, a sua essência mesmo, brilhar como você brilha, transbordar de amor, sabe? Você traz essa energia de sempre querer ajudar o seu próximo e compartilhar. Porque quando você aprende algo e não compartilha, é um egoísmo. E você transborda nesse amor. Conta aqui para nós. A EQM, eu acho que todo mundo que passou por isso, inclusive o Humberto, a gente sabe que ele tem um relato bem forte também sobre isso. Não tem como você entrar e sair o mesmo, assim, porque você acaba ressignificando todo aquele seu processo de vida. Eu acho que independe da religião, sabe, Pri? Tem mais a ver com essa reconexão com a nossa essência. Então, eu entrei nesse EQM, eu era uma profissional na área de gerenciamento, de varejo, na área comercial, onde eu não ia largar aquela carreira que eu tinha construído há muitos anos e sair outra pessoa que abriu mão de tudo. Então, mudou completamente o olhar, né? Não é a vivência da dor em si, né? Porque eu sofri um acidente, Sim. tem o relato lá completo, inclusive no Caminho da Senda tem no destaque, quem quiser ver lá o relato completo. Mas assim, eu sofri um acidente, desse acidente eu fiquei uma noite inteira no hospital com muita dor. Uma coisa que a espiritualidade sempre teve ao meu lado é inacreditável. Nesse hospital onde eu estava, lá Deus dará, literalmente, porque não tinha o especialista necessário para me atender. Quando foi 5, 6 horas da manhã, surgiu um médico visitando um outro médico amigo dele, e esse médico que estava fazendo a visita era o especialista que eu precisava. Naquele momento, olha, a espiritualidade encaminhou ele para te ajudar. Qual é Sim. a chance, sabe? Então, eu acho que eu já comecei ali o meu renascimento, e a gente, quando olha para trás, a gente já começa a se emocionar e a ser tão grato pelo cuidado que a espiritualidade tem com a gente. Quantas vezes a gente passa despercebido pelas coisas, né? Então, eu aprendi muito a agradecer a tudo. Até quando é uma coisa assim, é um atraso, uma coisa que tira um pouco da minha organização, eu agradeço, porque eu sei que é o trabalho que está além de mim, conduzindo a minha vida. E aí, nesse hospital, surgiu esse médico, então, que eu não sei o nome, porque ele não era da equipe, ele não tinha jaleco, não tinha crachá, ele foi visitar o amigo, fez o procedimento que salvou minha vida. E a partir disso eu consegui ser transferida para um hospital maior em Campinas, porque eu não tinha condição de ser transferida. E aí eu tive 2 paradas, enfim, tive o EQM, e você vai nessa jornada de mudança, esse contato com o EQM, você chega no mundo espiritual, você tem um contato com a sua vivência, com tudo que você já viveu, e você, ao mesmo tempo, tem essa avaliação, esse rebalancear as coisas, sabe? Esse reorganizar interno de quem eu era, de quem eu tinha sido nos últimos anos, e de quem eu sou verdadeiramente. Então, só a partir dali eu consegui voltar a manifestar quem eu sou. E eu acho que tem a questão de isso serve a um propósito maior, que é o nosso trabalho, mas isso é um presente para mim, né? É um grande Sim. presente. Mas eu fiquei assim um pouco curiosa para saber. Quando eu saio em projeção astral, eu vou em algumas colônias. E chegando nas colônias, eu percebo que eu me desconecto daquele personagem que eu estou aqui no físico, de ser mãe, ser empreendedora, trabalhar com mapas, e tudo é leve, tudo tranquilo. É uma energia maravilhosa que eu já cheguei, às vezes, a conversar com a espiritualidade e falar assim, eu acho que eu não quero voltar, não, quero ficar aqui. Não julgo. Como que foi para você? Você, naquele momento, você sentiu, você viu, e o que te fez voltar para o plano físico? Você teve algum contato do seu planejamento reencarnatório? Como que foi essa vivência? É exatamente isso. O primeiro processo, né? Eu tive uma sensação mesmo de que as coisas vão ficando mais leves, de que você sai do personagem.
Você entra nesse lugar que é só luz, então as pessoas falam um túnel, né? Tem muitos relatos, inclusive na ciência, de estudos sobre isso, que é um túnel. Eu não senti como só um túnel, eu sentia que essa luz perpassava comigo, como se eu estivesse passando por essa luz. Eu cheguei num determinado lugar, eu sabia que tinha muitas pessoas conhecidas, meu mentor estava lá. Naquela época, quando eu Sim. tive o EQM, eu não vi o rosto dele, eu fui ver depois, né, de um tempo, a gente vai pegando a familiaridade no trabalho. Sim. É verdade, a gente demora para fazer esse contato mais apurado, né, é um processo. Porque, na verdade, a gente não está pronto, né, Pri? A gente precisa estar pronto. Nesse momento eu não estava, então eu sabia que ele estava ali. Outras pessoas que eu conhecia, quando eu voltei, eu não sabia quem era. E aí eles me apontaram a questão do livre-arbítrio. Eu achei tão. Porque assim, eu vim de uma família muito dogmática, onde era uma questão, tudo que você faz é culpa, e a gente tem muita questão no Brasil do karma como algo pejorativo, assim, tipo, você está aqui Também, sim. pagar um pecado que não termina. Você vai pagar, esse boleto é eterno. É assim mesmo. Quando eu estava lá, eu percebi que não existia isso, sabe? Era leve, não tinha um julgamento, não tinha culpa. E aí eles passam, minha vida passou muito rápido em flashes, eu vi coisas que eu não me lembrava mais, que eram importantes para a minha essência, para a minha alma, mas a minha mente, personalidade, presente não lembrava. Então passou a minha vida nesse flash, que também tem muito relato disso, né, Pri? Isso realmente acontece. E nesses flashes você vai pegando mais do que o acontecimento, você vai pegando como se fosse uma linha onde você vai ganhando um entendimento do porquê daquelas coisas acontecerem. Então, uma construção, coisas aparentemente que não se conectam, nesse momento você consegue perceber uma conexão entre essas experiências, e isso te leva a um ganho muito grande de consciência no final do processo em si, né? E o que aconteceu foi que eles falaram, tá, você pode escolher, pode ficar aqui com a gente, é um direito seu, você pode ficar, mas você se comprometeu a fazer quais coisas. Sim, sim. Assim, mas eles falaram assim, isso que você escolheu fazer é uma escolha sua. Então você pode apenas falar, não quero mais. E eram algumas coisas muito específicas, e aí eu revi, né, o planejamento com mais consciência, e quando eu voltei eu trouxe isso 100% consciente do que precisava ser feito, e ao longo do percurso dos últimos anos, porque o meu EQM foi em 2014, Pri, então nos últimos anos eu venho trabalhando constantemente nisso e venho recuperando como partes dessa consciência, então está cada vez ficando mais claro detalhes, minúcias. Porque quando a gente volta, é que nem a projeção, a gente não consegue trazer tudo. Sim. Então, eu tinha que fazer algumas coisas que eram importantes para mim e que eu tinha pedido essa vida para vir fazer essas coisas. Sim. E sabe o que é da nossa essência? É muito engraçado, né? Da minha essência é a disciplina e a responsabilidade. E na hora eles falaram sobre isso e tocou você naquele ponto, né? Naquele ponto, né? Sim, Eles sabem, eu acho. com certeza, com certeza. E aí, por conta desse senso de, tipo, se eu me comprometi comigo a fazer isso, se eu me comprometi com essas pessoas para fazer isso, eu preciso voltar lá e fazer, sabe? Mas em momento algum alguém me obrigou, assim, tipo, não, vá lá fazer isso. E dentre essas coisas, tem o Caminho da Senda, que é o livro. Você vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o livro maravilhoso que você está escrevendo. Mas, Jenny, naquele momento que eles falaram sobre o planejamento, tinha algo relacionado ao seu grupo familiar? O que trouxe para você essa força de voltar para ajudar as pessoas? O que te motivou? Tem a ver com os livros que você escreve?
com as palestras, com os seus estudos, porque você é uma estudiosa, você não para. O que te motivou? Cada um tem um vício, né, Pri? O meu é estudar. Sim. Gente, eu não paro, mas não é por obrigação, nem por nada, não. É porque eu Por amo prazer mesmo, sim. prazer. Assim. E eu sou curiosíssima, assim, eu falo até para as minhas filhas, para quem não sabe, eu tenho 3 filhas. Gente, não durma com dúvidas. Então, você tem uma dúvida, você tem que resolver agora. Com certeza, decidida. Eu abro uma aba de pesquisa, quando vê, eu tô com 15 abas abertas. Com listas de livros para ler. Bom, o Sim, livro na Amazon, sim. vamos lá. Mas, enfim. Na verdade, né, sempre tem mais a ver, Pri, com a gente do que com o outro. Vamos ser honestos, é isso. É que a gente espelha muito. Tinha a ver com o trabalho. E o trabalho, obviamente, sempre vai ter a ver com as pessoas e vai afetar a vida das pessoas, tá? Isso. Mas eu vim especificamente para fazer um resgate. Então, eu vim fazer um resgate espiritual. Dentro do meu grupo, aconteceram algumas coisas e eu tinha que voltar. Tinha não, né? Eu escolhi voltar. Isso. E eu falei que eu não iria embora sem voltar e tentar. E eu voltei por isso. E esse contraponto de voltar e fazer esse resgate, eu me comprometi em contrapartida a ensinar. A ensinar o que eu sei, a ensinar o que eu aprender e a ensinar sobre o caminho. E, na verdade, eu nem gosto muito dessa questão do ensinar, porque a gente se coloca num lugar aqui, aí o outro está aqui. Eu acho que nós compartilhamos saberes. Então, eu venho com o meu conhecimento e consigo reconectar essa pessoa à sua própria essência através do meu conhecimento, mas é uma partilha, porque a partir do momento que eu estou nesse processo com ela, eu estou aprendendo também. Então, eu também estou ganhando, sabe? E eu vim para fazer esses resgates, vim para trazer esses conhecimentos que eu adquiri ao longo desse tempo. Eu tenho as memórias de vidas passadas, então é um tempo considerável de aprendizado. E isso faz com que o que você falou para mim tem muito sentido. O que a gente faz é compartilhar o amor. Isso. Exatamente. E aí o conhecimento, ele entra como uma ferramenta e não como algo que você sabe mais que o outro, está em um lugar diferente, sabe? Eu acho que compartilhar o conhecimento, escrever os livros, falar para pessoas, ensinar pessoas, tratar pessoas, eu atendo individualmente, a gente tem processos diferentes, dependendo do que está fazendo, trabalho com cura, então são processos muito profundos, que a gente utiliza todas as ferramentas que a gente tem e todo o conhecimento. Mas o conhecimento é só ferramenta. Se a gente não tiver esse amor, essa vontade de compartilhar, esse olhar para o outro, a gente, na verdade, não está mudando nada, a gente só está armazenando dados. Mas é maravilhoso porque na hora da EQM, você viu o seu potencial, a sua verdadeira essência em querer ajudar, em você se reconectar mesmo com você. E isso transbordou na ânsia de saber mais e compartilhar. Então a EQM veio para você no momento de fazer essa virada de chave mesmo, né? Foi o puxão de orelha, né? Sim. Eu falo que eu não indico, gente. Vamos aprender sem EQM. Porque não pode romantizar também a EQM, porque Então, o daqui a pouco todo corpo, mundo quer ele se EQM. move, né? Sim, sim. A EQM, Pri, ela potencializa muitas funções do nosso psiquismo. Então, ela potencializa a mediunidade, ela potencializa a intuição, ela potencializa o nosso mental, o nosso parapsiquismo, a nossa cognição. Em diversos aspectos, eu voltei muito com upgrade. Mas é um upgrade que está voltado justamente para o que você falou, para o trabalho. Então, como a gente utilizar isso que a espiritualidade traz para a gente como vivência, para que a gente possa levar o maior número de pessoas, sabe? Para que a gente possa chamar as pessoas para esse caminho que a gente está trilhando. E é muito isso, né? A gente acende ali uma luz que é a nossa, e por mais pequenininha que seja, a gente consegue fazer um sinal de gente, dá certo, vamos embora. Isso. E, Jenny,
Nesse momento da EQM, você trouxe algum talento ou algum talento estava adormecido e você conseguiu acessar? Porque tem muitas coisas que você fez de cursos, de conhecimento que você pode assim pensar, não sei, se acontece com você, poxa, eu já estudei isso, eu tenho facilidade com esse conhecimento. De onde que vem? Como que foi para você? O EQM me facilitou muito, Pri, as retrocognições, a captação psíquica, o trabalhar com as energias, a mediunidade. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza, pelo foco que eu dou para a área da saúde, do bem-estar, dessa questão que é o meu olhar, Sim. eu acabo vendo, sentindo, percebendo mais coisas nessa área. Porque a gente vai recebendo upgrade de acordo com o que a gente está, por onde a gente está indo, né? Aberto, sim. E eu percebi assim, por exemplo, eu saí do EQM e assim que eu me recuperei, fiquei bem, enfim, eu fui fazer outra faculdade, fui fazer Uhum. na área da saúde. Eu sabia que era o que eu tinha que fazer. Então, para eu poder desempenhar a função que eu preciso desempenhar, eu falei, eu preciso mudar de carreira. Não vai dar para ser diretora comercial, não vai funcionar nesse meio. Sim. Eu fui estudar. E a área da saúde nos proporciona um conhecimento, Priscila, que é fisiológico, físico, biológico, bioquímico, neuroquímico. E isso parece que não, mas tem muita sinergia com a bioenergia e com a espiritualidade. Então, é muito diferente você aplicar um reiki, sendo que você sabe a função do corpo, a função do órgão, a função de cada parte daquele sistema, do que você só pôr a sua mão ali e aplicar um reiki away. Sim. Ajuda muito nessa cura, nessa transformação da alma e ajuda na questão dos corpos mesmo. Você tem Muito. informação de várias coisas. E o reiki, que bom, foi liberado, né, para ser feito em hospitais e traz uma paz, uma transformação. E essa doação de energia é maravilhosa, né? Doar amor. E aí você consegue ser, eu falo intencional, Pri, porque assim você Isso. consegue usar as técnicas de bioenergia, as técnicas do reiki, você consegue usar diversas técnicas, mas você também tem o aporte científico. Então você sabe o que você está tratando, o que você está fazendo, o que são aqueles sintomas. Você consegue ter um outro olhar. E quando a gente planeja tanto o atendimento individual quanto o atendimento em grupo, a gente planeja olhando para isso. Porque é muito isso da espiritualidade, de às vezes querer dividir e não somar, sendo que Verdade. a espiritualidade está aqui para que a gente se integre e integre os diferentes saberes e conhecimentos, não para a gente se dividir em times, em panelinhas do aqui e do ali, porque senão a gente vai se transformar numa religião, né? E E a ciência é muito, às vezes, rechaça a espiritualidade rechaça a ciência, é justamente o que eu faço é unir as duas coisas. sim. Para as pessoas que são céticas, que não acreditam, tem um estudo científico, tem tudo isso, tem livros, comprovações de médicos que já passaram por isso. Eu deixei aqui na descrição da live um livro falando, mas tem muitos livros. E o interessante que você falou sobre a questão da espiritualidade dividida, eu penso assim que é uma única verdade contada de maneiras diferentes. Mas a verdade é a união, o amor, sabe? Esse conjunto de pessoas que querem ajudar um ao outro, estão aprendendo, fazendo essa troca. E é maravilhoso você ter consciência e respeitar. E o que me chama a atenção também quando você fala sobre o túnel de luz, que você sentiu toda essa energia, muitas pessoas podem interpretar, por exemplo, que passa por uma EQM. Eu encontrei Jesus, eu encontrei Buda, eu encontrei Nossa Senhora. Então dá para perceber que é a interpretação das pessoas. Sim, Então é interessante a gente respeitar essa crença das outras pessoas e a nossa também, né? na verdade, a energia primordial, a energia do universo, a energia do todo, ela é amor, né? Isso. E esse amor, ele vai se manifestar de diversas maneiras diferentes. E só quando a gente está no ego que a gente quer convencer
a gente mesmo, porque quando você quer convencer o outro é porque você ainda não se convenceu. Isso é Verdade. importante de citar. Quando eu quero convencer o outro de que eu estou correto, de que a minha visão é correta, de que a minha vertente espiritual é a correta, é a melhor, é a mais importante, é porque eu não me convenci. Porque quando você é tocado por esse amor, você percebe que nós somos todos um. E não é uma percepção cognitiva de frase de consultório, é uma percepção Não. interna. E Você sente, vive isso. quando você olha uma pessoa no trânsito, você sente o mesmo amor do que a Isso. pessoa que está meditando do seu lado porque ela está fazendo algo que é correlato com o que você acredita. Quando você dá um bom dia, porque a espiritualidade está nisso, está no dia a dia. Não está só na hora que a gente está no tapetinho meditando, que a gente está fazendo as práticas. Espiritualidade é trazer esse amor para a nossa atitude, para a gente ter coerência com o que a gente faz, com o que a gente pensa, né? Então, como é que tá indo esse lugar de tô muito erudito, tô muito espiritualizado, tô muito quinta dimensão, mas não dou bom dia pro porteiro. Vai ficar difícil, né? Vai ficar complicado, Pri, porque a gente não entra na vibração. E quando a gente não entra na vibração, a gente para de receber, não porque o universo parou de dar, mas porque eu não estou aberto para receber. Isso. Eu me fecho em mim mesma, eu me fecho no meu ego. E é o caminho mais fácil para o sofrimento, né? Com certeza. É a espiritualidade na prática mesmo.